E aí, tiãozada, beleza? Galera, tem vídeo aí, né, no canal falando de raios notáveis em lentes esféricas, mas nos espelhos esféricos estava devendo. Vamos pegar aqui, ó, primeiro, depois eu colocar outro na sequência, raios notáveis, reflexão, né, para espelhos côncavos. Beleza? Pessoal, lembrando que o espelho côncavo, a parte refletora é a parte interna da calota esférica. Então, aí uma analogia bem tranquila. Quando você olha na parte interna de uma concha de feijão, você está olhando a parte concavidade, com buraco, concavidade da concha de feijão. Então, quando a refletora é essa interna, temos aí a nossa representação do espelho côncavo. Beleza? Então, vamos lá. Lembrando o nosso eixo óptico principal, o perfil do nosso espelho. Pessoal, perfil do espelho encontrou com o eixo óptico principal, a gente tem aqui o vértice do espelho, beleza? É uma calota esférica, então ela deve ter um tal de um centro de curvatura. Lembrando que do centro de curvatura até o vértice, você tem a medida do raio. Na metade da distância do centro de curvatura ao vértice, tem um ponto muito importante, o foco, o nosso espelho. Beleza? Então vamos lá, fazer a devida apresentação dos raios notáveis, como é que eles são traçados para os espelhos côncavos primeiro, depois a gente entra com os espelhos convexos. Então, ó, eu vou falar cada um dos raios, a gente vai traçar, aí se ficar com dúvida, volta na parte da tratativa aí do conceito, tá? Beleza? Pessoal, primeiro raio notável que a gente vai traçar em espelho côncavo, ele fala o seguinte: todo raio que incide no espelho paralelamente ao eixo óptico principal é refletido, está falando de reflexão, é espelho, é refletido na direção do foco, beleza? Isso vai servir tanto para o espelho côncavo quanto para os convexos, tá? Esse primeiro raio notável. Incide paralelamente ao eixo óptico principal, reflete na direção do foco. Então vamos para esse primeiro raio. Quando for fazer representação gráfica de imagem, pessoal, por favor, tá? Usem régua, gente. Fazer isso à mão livre é complicado. Aí, ó. Incide paralelamente ao eixo óptico principal. Você vai pegar o ponto onde ele incidiu no espelho. Ele é refletido na direção do foco. Beleza? Esse é o nosso primeiro raio notável. O segundo raio notável é a aplicação do princípio da reversibilidade da luz. Como assim, Tião? Vamos lá. Esse primeiro, qual que é mesmo? Incide paralelamente ao eixo óptico principal, reflete na direção do foco. Pensa no sentido oposto. Se incidir pela direção do foco, é refletido paralelo ao eixo óptico principal. Fica tranquilo, eu não vou aproveitar o mesmo raio só para inverter a ponta da seta. Vou traçar esse segundo aí para a gente ver como é que fica. Beleza? Então, vamos lá. Vou pegar o segundo a partir daqui, ó. Vou pegar qualquer direção aqui. É essa aqui. Quando incide no espelho pela direção do foco, é refletido paralelamente ao eixo óptico principal. Nosso segundo raio notável. Um terceiro raio notável que para espelhos, para determinação gráfica de imagem é muito útil, pessoal, é um raio que fala o seguinte:
todo raio que incide no espelho pela direção do centro de curvatura é refletido sobre si sem sofrer desvio. Vamos pegar esse terceiro raio aqui, ó. Pegar uma direção que até agora a gente não pegou. Vou pegar aqui, ó. Ele incide no espelho na direção do centro de curvatura. Reflete sobre si, sem sofrer desvio. É o famoso bate, volta, sem desvio, quando na direção do centro de curvatura. Terceiro raio notável. Ah, bem útil. Incidente na direção do centro de curvatura reflete sobre si sem desvio. Tem um quarto raio notável, pessoal, que só com o uso de transferidor, ou se tiver um olho muito clínico, só se tiver isso, para você conseguir traçar ele sem problema, tá? Então, se tiver um olho clínico aí, ou um transferidor, ideal é um transferidor, que ele vai relacionar medida de ângulo. O quarto e último raio notável aplicado em espelhos esféricos, que a gente está fazendo primeiro para o côncavo aqui, ele fala o seguinte: todo raio que incide no espelho sobre o vértice é refletido com o mesmo ângulo em relação ao eixo óptico principal. Então, você tem o famoso ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. A normal aqui vai ser o eixo óptico principal, beleza? Ele não é muito prático para a gente na hora de determinação analítica de imagem por causa disso. Você vai precisar de medida exata. Se fizer qualquer variação no ângulo, dá ruim, tá? E esse último raio notável, pessoal, não até exagerar, pegar uma caneta preta de perfil de pincel mais espesso aqui. Vamos lá, esse cara. Aqui, ó, quarto e último raio notável no espelho côncavo. Incide sobre o vértice. Ele é refletido com o mesmo ângulo em relação ao eixo óptico principal. Então, se aqui a gente tem um ângulo de incidência, marquinha, risquinho, alfa, teta, chame com qual letra grega aí, normalmente, se você quiser chamar, você vai ter o ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão para esse raio notável. Esse quarto e último raio notável, ele não é muito prático na hora de você fazer isso à mão livre. Você vai precisar de um transferidor para essa marcação de ângulo correta, pessoal. Por isso, saber da existência dele é uma coisa, beleza, são 4, sei que existe esse quarto. Mas, na prática, você vai precisar sempre de 2, né? Os raios refletidos do espelho para determinar geométrica ou graficamente a imagem. Recomendo fortemente um desses 3 aqui. Ou melhor, par, 2 desses 3. Esse daqui, com transferidor, rola. Se não, fica muito ruim e pode dar pau na hora de fazer a determinação gráfica. Tranquilo? Já na sequência aqui, vamos fazer aquela mágica boa, necessária. Vamos entrar com os convexos aqui na sequência. Beleza, tiãozada? Vamos lá, mano. Tiãozada, agora para os espelhos convexos. Tranquilo? Lembrando que o espelho convexo, fazendo analogia da concha de feijão, agora você está olhando a parte externa da concha de feijão. Tá? Beleza? É onde a face refletora na calota esférica, quando você tem a face externa refletora, é o nosso espelho convexo. Tranquilo? O que diferencia os espelhos côncavo e convexo? Côncavo é a face interna da calota esférica refletora, a face externa, aí está pegando o
convexo. Beleza? Tranquilo? Aqui nesse espelho, a gente tem também, né, o mesmo esqueminha. O eixo óptico principal, nosso eixo óptico principal. Encontro do eixo óptico principal com o perfil do espelho. A gente tem o nosso vértice. Centro da calota esférica, centro de curvatura do nosso espelho. Medida do raio, do centro de curvatura ao vértice tem o raio, e metade do raio, o foco. Que é o lance? O foco e o centro de curvatura, para o convexo, estão atrás do espelho. O côncavo ficava do mesmo lado onde a luz estava se propagando. Vamos usar o mesmo esquema, a luz se propagando aqui da esquerda para a direita. Convexo, esses caras estão atrás do espelho, né? Parte não refletora do espelho. A parte externa refletora está aqui. A parte interna não refletora, no caso do convexo, está atrás, onde a gente tem centro de curvatura e foco. Tranquilo? Os raios notáveis, eles continuam com a mesma denominação. Agora vai mudar o perfil, uma vez que esses pontos estão atrás do espelho. Tinha usado? Então vamos lá. Qual que era o primeiro mesmo? Aquele que incide paralelamente ao eixo óptico principal e reflete na direção do foco. Então, cuidado quando o assunto for espelho convexo. Régua, né? Bem aí paralelo. Vamos lá. Deixar bem bonitinho. Aí. Incide paralelamente ao eixo óptico principal, reflete na direção do foco. Eu dou de sugestão para você falando o seguinte, ó, marca o ponto onde incidiu no espelho, o foco já está bem marcadinho. Para trás do espelho, pessoal, você não pode fazer raio cheio. Então, só pontilhado aqui, ó. Aqui a luz não está passando, é espelho. Essa parte está atrás do espelho. Para cá, você pode traçar uma boa raio cheio. Ele incide paralelamente ao eixo óptico principal e é refletido na direção do foco. Ele sai aqui, que só o prolongamento desse raio atrás do espelho. Bom, esse é o nosso primeiro raio notável para os convexos. Qual que foi o segundo mesmo? O princípio da reversibilidade. Quando incide na direção do foco, refletido paralelo ao eixo. Então, vamos fazer isso com uma direção agora aqui de baixo. Ó. Então, vem um raio por aqui, ó. Ele incide, você pode fazer isso em qualquer lugar, tá, pessoal? Desde que faça incidindo na direção do foco e depois refletido paralelo ao eixo óptico principal. Lembrando que desse lado é a parte de trás do espelho, então o cuidado de só tracejar, a luz não está passando, tá? Não é refração, é reflexão. Então aqui é só o prolongamento da direção, para ter certeza que está incidindo na direção do foco. Você vai pegar esse ponto, onde ele incidiu, ele é refletido paralelo ao eixo. Segundo raio notável, agora o espelho convexo. Beleza? Terceiro raio notável, incide na direção do centro de curvatura, reflete sobre si, sem sofrer desvio. Vamos para a representação dele. Uma outra direção, vou pegar aqui, ó. O centro de curvatura está aqui, hein? Lembrando a parte de trás do espelho convexo. Ó. Incide na direção do centro de curvatura. Para o lado de trás do espelho, só tracejando. Pontilhado, não faz esse traço cheio. Você está falando para quem está olhando que a luz se propaga atrás do espelho. Não, cuidado, tá? Quando for espelho, não pode fazer esse traço cheio. Aí, pontilhadinho.
E esse terceiro raio incide na direção do centro de curvatura, reflete sobre si, sem sofrer desvio. Terceiro raio aí, para o espelho convexo. Você já sabe que eu vou falar do espelho côncavo, já me viu? Então, vamos repetir. O quarto e último raio incide sobre o vértice, é refletido com o mesmo ângulo de incidência em relação ao eixo óptico principal. É bom saber que existe? É bom. Na prática, funciona com transferidor, ou se tiver um olho clínico demais para marcar ângulo sem a medida certa necessária do transferidor. Vamos só fazer uma representação dele aqui. Ó. Incide sobre o vértice, se ele faz um certo ângulo em relação ao eixo óptico principal, é como se o nosso eixo óptico principal fizesse o papel da normal aqui no vértice. Como não? Faz o papel da normal no ponto de incidência aqui no vértice, você vai ter o ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Fazer isso sem transferidor é uma coisa. Aqui o nosso quarto raio notável para espelho convexo. Tranquilo? Então, aí na sequência, tanto para o espelho côncavo agora para o convexo, os 4 raios notáveis. Lembrando que aos pares você precisa de 2 para determinar graficamente ou geometricamente, como preferir, as imagens associadas a objetos. Normalmente a gente usa objetos reais, né? Parte aí de ensino médio, para determinação das características da imagem associada a objetos reais por reflexão. Lembra espelho, reflexão em espelhos esféricos, tanto os côncavos quanto os convexos. Tranquilado? Tranquilo? De buenas? Tiãozada, muito obrigado aí, valeu, espero que tenha sido de ajuda. Nós, tchau. Bons estudos.